dos séculos, vírus, bactérias e micro-organismos desencadearam em grandes epidemias que assolaram durante anos o planeta e que transformaram o rumo da humanidade. No Desvendando a História desta edição, você confere as maiores epidemias que marcaram o mundo. A peste negra ou peste bubônica, porque são dois nomes para o mesmo conceito, para a mesma doença, ela se origina e se dissipa, ganha popularidade na Europa do século XIV, ali entre 1301 e 1400, justamente nesse momento de transição do fim da Idade Média para o início da modernidade, que é um período onde há uma intensa urbanização, onde há uma intensa saída, um êxodo rural. As pessoas saem daquela velha estrutura feudal, né, e começam a ocupar as cidades, fruto desse novo paradigma, desse novo modelo econômico do capitalismo que está surgindo, do grande comércio que se forma. É importante que se diga que a peste negra ela teve como local privilegiado de disseminação as grandes cidades europeias, especialmente aquelas cidades onde havia o trânsito de pessoas, né? Ou seja, cidades portuárias, por exemplo, como Gênova, como Veneza. Então, ao mesmo tempo, essas cidades, essas novas urbes, elas continham todos os aspectos necessários para que essa doença rapidamente se disseminasse. Trânsito de pessoas vindas de muitos lugares da Europa, especialmente, aglomeração, más condições de salubridade. Então, tudo isso fazia com que rapidamente, especialmente nas grandes cidades portuárias da Europa, a peste negra, a peste bubônica, rapidamente se alastrasse. E a doença, a peste negra, ela se dissemina justamente nesse ambiente favorável, um ambiente de muita aglomeração e, característica do momento, sem nenhum cuidado higiênico, ou praticamente nenhum cuidado higiênico, né? O que era uma característica da época. Isso faz com que facilmente essa doença se dissemine, né? Especialmente porque ela é transmitida através de pulgas e ratos, ou seja, cidades que cada vez ganham mais habitantes, sem salubridade alguma, sem esgoto, sem rede de esgoto, né? Sem água encanada. Consequentemente, com uma disseminação de ratos, pulgas, imaginem, né, o contexto disso. Então, para que a peste negra rapidamente se torne uma epidemia, é fácil. O nome dessa doença é praticamente autoexplicável. Um dos sintomas mais marcantes da peste negra eram as manchas escuras que ficavam pelo corpo do enfermo, do doente. Então, por isso, peste negra. Ao mesmo tempo em que havia sintomas como inchaços no pescoço, nas axilas, na virilha, que são os bulbos ou os bubões, e por isso também peste bubônica. A peste negra deixou uma cicatriz fortíssima no mundo, na história do mundo, mas especialmente na história da Europa. Basta que a gente saiba que em torno de 1/3 da população europeia morreu devido à doença. Bom, qualquer sociedade, qualquer local que tenha 1/3 de óbitos da sua população passa por uma crise social e econômica fortíssima. É uma consequência praticamente inevitável, visto que, mesmo que fosse uma sociedade que ainda estivesse em um processo de desenvolvimento do capitalismo, ainda estivesse em um processo de desenvolvimento de um sistema produtivo, comercial, enfim, mas perde 1/3 da sua população. Então isso é gravíssimo. Outra consequência
foram as questões sociais relativas ao preconceito, à xenofobia. Ou seja, minorias étnicas foram também culpadas por esse grave acontecimento. Grupos como judeus, como ciganos, enfim, todos aqueles que se colocavam, que eram diferentes em relação à grande maioria da população, podiam ser condenados devido a essa peste. Não temos dúvida que a varíola é uma das doenças que por mais tempo assolou a humanidade. Durante séculos temos notícias de várias epidemias espalhadas pelo mundo. Então, sim, ela pode ser considerada a doença que por mais tempo foi prejudicial para a história da humanidade. Só que ela vai ser erradicada somente na década de 1980. Todavia, no final do século XVIII, foi descoberta uma vacina para a varíola. Só que ela não vai automaticamente ser extinta no mundo. Ao contrário, somente com uma campanha de vacinação seríssima e forte é que, já no final do século XX, que vamos conseguir erradicar, então, a varíola. A varíola é uma doença que não se tem ao certo uma origem. Todavia, se sabe que ela é uma doença extremamente antiga. Já se tem notícias da varíola no Egito Antigo e já se tem notícias da sua disseminação no Oriente, na Europa, antes de Cristo. Só que ela também provocou várias epidemias ao longo da história da humanidade, epidemias muito graves, como no século XVIII e no século XX, que matou centenas de milhares de pessoas. Agora, ela vai ganhar o mundo justamente quando o mundo se conecta a partir das grandes navegações. Se as embarcações ligam gente, ligam cultura, ligam alimentação, também ligam doença, também conectam a doença com o mundo. Ou seja, a varíola também vai chegar e vai chegar no novo continente, no novo mundo, na América, e vai ser um dos principais fatores de morte da população nativa, da população indígena. A varíola chega ao Brasil já com as grandes navegações no século XVI. Vai ser um fator cruel de mortalidade dos índios no Brasil, da população nativa que não tinha, uma proteção para essa doença. Tá? Só que a grande disseminação, a grande popularização da varíola no Brasil, realmente ela vai acontecer no final do século XIX e início do século XX. Tanto que é a partir de uma vacinação obrigatória conduzida por Oswaldo Cruz na cidade do Rio de Janeiro que vai acontecer uma grande revolta urbana no Brasil no início do século XX, que é a revolta da vacina, Só que ela se dissipa mesmo, ela ganha, se espalha justamente pelo crescimento urbano desordenado e sem higiene, No Rio de Janeiro prevaleciam residências precárias, como os cortiços, tanto que a população do centro da cidade do Rio de Janeiro foi expulsa por reformas sanitárias e tudo mais, e devido também a esses surtos, de varíola e outras doenças. Então é o final do século XIX e início do século XX que acontece justamente essa disseminação. Os fatores principais de disseminação da gripe espanhola foi o contexto geopolítico que acontecia na Europa, que era, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. A situação das pessoas naquele momento era extremamente precária, tanto que boa parte da guerra se travou em uma fase chamada Guerra de Trincheiras, onde as pessoas realmente moravam dentro das trincheiras. Então, imaginem a situação de alguém que dorme, que faz suas necessidades, que se alimenta,
que enterra seus mortos dentro de uma trincheira, que é um buraco na terra. Bom, mas a gripe espanhola ela não teve a sua atuação restrita ao antigo continente, à Europa. Ela chegou em muitos, praticamente no mundo todo, né? Se hoje, com a Covid-19, nós percebemos que ela se espalhou através dos aeroportos, no início do século XX, a gripe espanhola ela chega no mundo e, evidentemente, no Brasil, através dos portos. Os portos são os locais privilegiados de ampliação dos infectos. Se compararmos essa pandemia do início do século XX, a gripe espanhola, com essa pandemia que vivemos hoje, a pandemia da Covid-19, do coronavírus, vamos perceber uma série de questões próximas, que aproximam as duas pandemias. Em primeiro lugar, a característica da doença, que ela é, as duas, a gripe espanhola e a Covid, são extremamente rápidas, de contágio extremamente rápido. Então, isso é uma característica. A outra, assim como hoje há ou houve uma corrida às farmácias atrás de medicamentos sem comprovação científica estabelecida, que se dizia que curavam, que eram eficazes, também no início do século XX houve. Outra questão que aproxima as duas pandemias são as mortes, que milhares e milhares de mortes espalhadas pelo mundo. Com a gripe espanhola tivemos cerca de 50 milhões pelo mundo. E outro fator que é bem triste e complicado é a questão do racismo, da xenofobia e tudo mais, Em primeiro lugar, especialmente com os chineses, por exemplo, que por muito tempo foi chamado de gripe chinesa, enfim, e também com pessoas de classes sociais inferiores, porque essas pessoas vivem em locais onde há muita aglomeração, então não vamos chegar perto, as pessoas se distanciaram cada vez mais, enfim, houve uma série de questões que aproximam esses dois momentos históricos, mas que têm em comum doenças. Olhar para a história realmente é essencial para a compreensão do cenário em que vivemos, não é mesmo? O Desvendando a História vai ficando por aqui. Acompanhe esse e outros conteúdos produzidos pela TV UVA em nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!